Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Pode Integrar. Sou Ronaldo Trescente e na oportunidade eu tenho a grande honra, a alegria, a satisfação de anunciar que estou trazendo aqui uma colega de grande destaque, um orgulho nacional, a doutora Mariângela Hungria, pesquisadora, engenheira agrônoma, doutora, pesquisadora da Embrapa, que foi laureada com o Prêmio Nobel da Alimentação 2025. Uma grande honra, um grande motivo de orgulho para o nosso país, para a nossa ciência agronômica, para a pesquisa agropecuária brasileira. Estou muito feliz mesmo, muito honrado, viu, doutora Mariângela? A gente vem acompanhando a sua trajetória, durante toda a sua vida, a contribuição, e a gente está conseguindo trazer você aqui para compartilhar um pouco, dessa saga, dessa sua experiência, dos desafios e conquistas que você conseguiu durante uma vida dedicada à pesquisa agropecuária. Então, seja muito bem-vinda. Eu agradeço, Ronaldo, porque eu acompanho, nem sei há quanto tempo, acho que desde a fundação de vocês, acompanho o trabalho de vocês, um trabalho sério, então uma honra daqui. É tão importante que eu nem queria adiar, então peço só desculpas porque eu peguei uma gripe muito forte, então minha voz ainda está meio ruim, tá? Mas vamos ver se o conteúdo vai superar os problemas da voz. Muito bem. Lembro aqui que eu realizei algum tempo atrás uma live falando, mas aí acho que você tinha uma agenda, já estava programada de receber um prêmio e o Marco participou junto com a equipe. Falamos aí do Azospirillum, que vai ser tema da gente conversar um pouquinho aqui durante o nosso bate-papo, mas por questão de agenda você não conseguiu participar da live. Foi muito bem representada pela sua equipe, mas agora eu tenho essa sorte, essa felicidade de estar trazendo você aqui, para compartilhar aqui um pouquinho, explicar para a nossa população o quanto é importante quando a gente coloca números, e eu vou pedir para você falar aqui durante o nosso bate-papo. A gente não tem ideia de o que a pesquisa gera de economia, de benefícios, certo? A Embrapa mede isso de impacto social para a sociedade. Cada R$1 investido, às vezes retorna 20, 30, 50 reais, mas a gente não tem ideia de quanto contribui a pesquisa e torna competitiva a nossa produção agrícola no Brasil, o nosso setor do agro. Se não tivesse a pesquisa, a gente não seria primeiro na soja, estamos caminhando para ser primeiro no milho, e tanta coisa rica que o Brasil tem trazido. Sem pesquisa a gente não chegaria onde a gente chegou. Aí, Ronaldo, quero até fazer um comentário importante, porque, sabe, muitas vezes, principalmente com esse problema que a gente tem de déficit fiscal e tudo, saem notícias no jornal assim: Embrapa é uma empresa deficitária, porque ela entra como tipo empresa, fala que só dá prejuízo. Não, e a gente então tem que reforçar muito isso. Nós, a Embrapa, nós somos uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e extensão. Então, nós não vendemos nada. O que a gente faz? O que a gente faz, tudo que a gente cria, a gente faz acordos e passa para o setor privado. Só que muitas coisas que a gente faz não tem um valor de comercialização, São tecnologias, como o próprio uso da fixação biológica do nitrogênio, plantio direto, integração lavoura-pecuária. Então, por causa disso, mas a gente tem que dar números, como você falou, senão a sociedade não entende. Nós temos uma metodologia científica validada nacionalmente, internacionalmente também, que ela chama balanço social, que é isso que você falou. Então, esse último a gente publica todos os anos, e esse último, agora de 2025, mostrou que cada R$1 investido na Embrapa dá um retorno de R$25 para a sociedade. A sociedade é o quê? O setor público, o setor privado, é lá o agricultor que precisa daquele programa da cabra, uma cabra por família, que vai dar leite, que vai dar renda, e é o agricultor que vai ser o maior exportador de soja do Brasil. Esse, então, é o nosso lucro para a sociedade.
Então, a Embrapa não é deficitária. O objetivo da Embrapa, a função da Embrapa, nós estamos aqui para resolver os problemas da agricultura brasileira e transformar a agricultura brasileira cada vez mais competitiva e útil para todos os brasileiros. Maravilha, doutora Mariângela. Eu vou emendar antes até de pedir para você falar um pouquinho de você mesmo, é porque eu estou lembrando aqui, tive a felicidade de conviver bastante, você também com o doutor Alisson, saudoso, né? Alisson Paulinelli. E ele, hoje, o professor Roberto Rodrigues também coloca isso, fiz parte da equipe dele no Ministério da Agricultura, ele coloca, né? Nos anos 1970, o Brasil, né, importava alimentos. 50 anos depois, o Brasil está se tornando o maior player de exportação. Uma família gastava 40% da renda familiar para comprar comida. Hoje ela gasta 10, 11. Então, aí, né, com essa economia, dá para ter uma qualidade de vida melhor. Dá para comprar uma televisão, dá para comprar uma geladeira, dá para trocar de carro, dá para colocar o filho na escola. Então, a qualidade de vida, a distribuição de riqueza mudou muito, não é verdade? Nossa, Ronaldo, e assim, quem é velha, que nem eu, né? Eu vi essas diferenças. Um exemplo que eu sempre cito, quando eu era criança, o frango era comida de domingo. Passava um homem com um pau, com uns frangos vivos. Eu lembro que a mãe escolhia lá o melhor frango, depenava, era aquela coisa, eu achava aquilo horrível, né? Mas daí era o frango de domingo com macarronada. E eu, como era a mais nova da família, me convenceram de que só sobrava asinha para mim, né? Porque tinha ordem familiar hierárquica. Daí me convenceram que a asinha era a melhor parte do frango. Então, toda a minha infância eu comia asinha. Hoje você vê, né? Eu entro no supermercado, eu compro uma bandeja só de sobrecoxa, que é o que eu gosto. Então, maçã era uma coisa importada, então uma mudança no acesso, né, aos alimentos. E se você ficava com a asa, aposto que essa mãe ficava com o pé do frango, né? Porque a gente fala assim, qual a parte que a senhora mais gosta do frango? A mãe vai falar sempre o pé, porque ela deixa o melhor para os filhos, né? Exato. E fica com a pior parte, entre aspas, né? Hoje a gente sabe que o pé do frango tem colágeno, né? Então, graças a Deus que ficava assim, mas... O Brasil exporta muito pé de frango para a China. Exatamente, muito bem, mas vamos lá. Eu gostaria agora, como é praxe aqui, né, a gente procura conhecer um pouco as pessoas antes de conhecer o lado profissional, o lado da contribuição. Então eu queria saber quem é a Mariângela Hungria. Quem é a Mariângela Hungria? Sou uma pessoa que nasceu no interior de São Paulo, que sempre teve uma curiosidade assim, científica, acho que bastante grande, porque eu me lembro assim, que eu era aquela criança que ficava perguntando tudo, sabe? Para que é isso? Para que é aquilo? Tal. Eu estudei num colégio de freiras, nossa, eu vivia indo para a diretoria porque eu perguntava demais, sabe? Naquele tempo, acho que mulher não era bem vista, mulher que perguntava demais. E eu tinha muita curiosidade de ciências mesmo, e eu sinto muito isso, que eu tive a sorte de ter uma avó que era professora de ciências e amava ciências. E ela viu esse interesse que eu tinha e trabalhou em cima disso, né? Ela me mostrava os livros dela de ciências, me explicava as coisas, fazia experiências comigo no quintal. Quando eu pedia qualquer explicação, ela sentava, olhava para mim, realmente dando muita atenção e explicava tudo. Então, eu fui essa criança que cresceu no interior de São Paulo, numa época muito diferente de hoje, né? Eu falo que o anjo da guarda da gente devia ter muito trabalho, porque a gente saía de manhã nas férias, voltava à noite, quando a mãe chamava para tomar banho, ia no rio, subia em árvore, tudo sozinho, né? E não aconteceu nada para ninguém das crianças que viviam comigo. Então, acho que o anjo da guarda era mais forte. Depois eu fui para São Paulo, quando eu tinha 10 anos, que minha mãe queria que a gente tivesse melhores estudos. Estudei numa escola excelente, de qualidade, o Colégio Rio Branco, com bolsa de estudos, que eu não podia, minha família não podia pagar. E
Quando eu tinha 8 anos, minha avó me deu um livro da vida dos microbiologistas, eu fiquei encantada, queria ser microbiologista, mas eu também ficava muito triste quando eu via pessoas passando fome. Eu lembro de pessoas virem à nossa casa, pedir um prato de comida. Minha avó também tinha todo um arsenal ali separado que dava comida para as pessoas que pediam. E eu falei então para minha avó que eu queria muito ser microbiologista, mas que eu queria trabalhar para a produção de alimentos, para contribuir para não ter pessoas no mundo passando fome. Então, por isso, naturalmente, eu fui fazer agronomia, né? Uma profissão que na época era muito masculina, machista, né? Porque podia ser masculina sem ser machista, e também não acreditava em biológicos. Por quê? Eu sou contra revisionismo, sabe? Então, vamos colocar como era. Nós tivemos a Revolução Verde. Norman Borlaug tinha ganho o Prêmio Nobel da Paz pela revolução que ele fez, por melhoramento e adubação química, né, correção de solos e tudo, que existia no mundo, na época, a teoria malthusiana de que a população estava crescendo exponencialmente, a produção de alimentos não. Então, que ia ter uma grande fome. E, justamente, Norman Borlaug comprovou que não, que podia aumentar muito a produção de alimentos. Ele salvou milhões de pessoas da fome, recebeu o Prêmio Nobel em 1970 por causa disso. Eu entrei na faculdade em 1976, que era o auge da Revolução Verde sendo aplicada ao Brasil e que transformou a nossa agricultura de importadores de alimentos para o que hoje somos, que já somos o segundo maior exportador de alimentos de um modo geral, né? Então, não estava errado, só que realmente só tinha aquela visão, que era químicos, 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 químicos. E eu, dentro de mim, eu tinha certeza de que tinha um espaço para os biológicos, que os biológicos deveriam ser estudados, que eles deveriam ser usados e que precisaria ter pesquisa com biológicos. E foi então que assim, estranho, pode parecer estranho, porque quando você é jovem, está cheio de gás, cheio de ideias, é muito triste você querer fazer uma coisa que as pessoas não acreditam, que não tem dinheiro para aquilo, que até chegam a ridicularizar suas escolhas. Mas isso nunca me demoveu 1 centímetro do que eu queria lá desde a faculdade, que era uma produção de alimentos competitiva, alta produção, mas usando o máximo de biológicos possível. Que maravilha, né? Muito, muito feliz você. As suas escolhas, a gente é fruto das escolhas, né? E você teve essa percepção de escolher certo, né? Como outras pessoas que a gente já viu, né? Que nos antecederam, que também tinha essa percepção, né? Ana Maria Primavera e outros estudiosos que, à época... Minha grande mentora científica, a doutora Joana Dobereiner, né, que foi quem abriu o caminho da pesquisa, da vida científica para mim. Ela era uma mulher muito à frente do seu tempo, né, que há mais de 50 anos já tinha feito, o que mais de 50? Acho que mais de 70 anos, fez uma tese dela, tese de conclusão de curso em Munique, na Alemanha, sobre bactérias associativas de fixação nitrogênio. Você está comentando que foi, né, a sua mentora, e eu numa conversa recente que eu tive com o Pérez também, Dr. Pérez, né, também que enveredou por essa área, ele falou, olha, minha grande mentora, eu fui estagiário dela lá no Rio de Janeiro, ele capixaba, né? E então como é importante isso, né? Mestres que vão formando pessoas e que vão influenciando, e vocês que persistem nessa visão e traz grandes frutos para nós. Hoje, talvez nós brasileiros nem tenhamos, né, a total percepção, e esse é um pouco do meu papel aqui, de mostrar isso para a sociedade, o quanto de benefício esse trabalho longo, né,
Esse trabalho de uma vida dedicada traz para a sociedade, traz para o ambiente, traz para a nação, né, oportunidades que gera riqueza. Muito bem, eu queria que você falasse um pouquinho, né, continuando aí, falar um pouquinho da sua trajetória profissional, né? Você foi fazer agronomia, depois, quando você entrou para a Embrapa, né? E daí, como você seguiu nessa linha de trabalhar com microbiologia, que era contra, né? Eu também fui formado numa escola produtivista, nessa visão, né, da Revolução Verde, de usar ferramenta, de usar trator, de usar adubo. Produzir era assim, produzir era o que importa, né, no Brasil. A qualquer custo a gente tinha que buscar a produtividade. E você lá atrás já teve uma percepção diferente, que foi por um outro caminho que hoje a gente vê que é a grande alternativa para a agricultura tropical. Então, aí entrou, antes da vida profissional, né, seguir adiante, entrou que eu fui mãe bastante cedo, sabe? Eu tive 2 filhas na faculdade. A primeira nasceu quando eu estava no final do 2º ano da faculdade. E depois, a outra veio 1 ano depois. E daí, quando eu terminei, a minha segunda tem necessidades especiais. Daí, quando eu terminei a faculdade, então foi um período bastante corrido, né? Porque eu tinha que trabalhar, estudar, tinha as 2 filhas, mas eu era jovem, né? Jovem, a gente tem um monte de energia, né? Hoje eu penso assim, falo, nossa, quanta energia eu tinha, né? Porque hoje eu já não tenho tanta energia mesmo, né? Mas daí eu terminei a faculdade e eu sempre tive isso, eu queria aprender, eu sabia que eu precisava aprender. Ainda mais na minha área, que eu tive eu tive 2 aulas lá na graduação de microbiologia, então que eu não sabia nada. Então eu quis ir para o mestrado. Eu tinha começado, eu tive que trabalhar toda a época da faculdade, depois que eu fiquei grávida, mas daí eu economizei. Naquele tempo a gente não tinha bolsa de iniciação científica, então eu economizei e no último semestre da faculdade eu consegui daí fazer um estágio com a única pessoa que nem era lá da Exalc, na época era do Centro de Energia Nuclear da Agricultura, hoje faz parte da USP, mas na época não, e ela era a única que trabalhava com fixação biológica do nitrogênio. Então, eu fui lá, ela me deu um estágio, e eu comecei a trabalhar, e ela falou de eu fazer um mestrado, que era o que eu queria. Mas eu precisava de dinheiro, né? Então, eu fiz o projeto, encaminhei a FAPESP para pedir uma bolsa de mestrado e fiquei naquele sofrimento, rezando até o último, que era assim: ou se eu tivesse a bolsa de mestrado, eu podia prosseguir no meu sonho. Se eu não tivesse, eu tinha que ir para o mercado do trabalho, que eu me formaria no final do ano. Mas a bolsa saiu, eu pude fazer o mestrado, meus colegas de turma não se conformavam, porque naquela época nenhum recém-formado ia fazer mestrado. As pessoas iam, achavam emprego e daí iam fazer o mestrado. Tanto que na nossa turma eram 80 na pós-graduação em ciência do solo, e só 2 pessoas não tinham emprego, né? Eu era uma delas. Mas eu falava assim, não, mas dá para eu viver com esse dinheiro, dá para eu pagar minhas contas e eu quero seguir meu sonho. Então, eu fiz o mestrado e tinha essa mulher que era muito famosa ali, nacional, internacionalmente, que era lá do Rio de Janeiro, doutora Joana do Operário. Inclusive, ela que dava todas as cartas de emprego, né? Naquele tempo quase não tinha concurso, era tudo meio carta de indicação. Então, eu falei, tenho que conhecer essa mulher, tenho que ir lá. E eu tive a oportunidade de conhecê-la num congresso, e ela foi até muito legal comigo, porque ela era inimiga de sangue da minha orientadora de mestrado. Mas foi boa comigo, me convidou para fazer um curso rápido lá no Rio de Janeiro, eu fui, e ela me convidou daí para ir fazer o doutorado lá. Então, eu fui para o Rio de Janeiro porque eu queria aprender com a mulher mais famosa, com maior expertise na área. Fui fazer o doutorado no Rio de Janeiro, com a intenção de ter depois também uma carta, né, para conseguir um emprego.
E 8 meses depois, ela me chamou e falou, eu quero contratar você. Eu falei, mas porque tinha um monte de gente lá, sabe, esperando emprego. E eu, assim, era uma coisa meio improvável. Tenho certeza que se fosse um homem ali, não me contrataria. Eu trabalhava muito, mas tinha 2 filhas, uma com necessidade especial e não tinha ninguém de família perto. Mas a doutora Joana era uma mulher à frente do tempo. Ela viu em mim, acho que essa dedicação que eu tinha, o amor que eu tinha pela ciência. E foi então que, dia 1º de dezembro de 1982, eu fui contratada pela Embrapa Agrobiologia e comecei minha carreira. Aí ela me contratou, né? Eu estava no primeiro ano do doutorado, completei o doutorado, mas trabalhando também lá na pesquisa, e esse foi meu começo de vida profissional. Muito legal. Eu queria que você colocasse, né, os desafios que você enfrentou. Imagine trabalhar com um tema bastante novo, né? Embora a Embrapa não tivesse tanto tempo da criação, 75 para 82, 7 anos, ou 73, né, até estruturar a Embrapa estava começando. Então, imagino que você também deve ter enfrentado os grandes desafios e começar num tema tão novo, né? Dentro de uma pesquisa que ainda estava muito ligada à parte química. O começo, nem falo, o começo não foi tão difícil. Por quê? Porque eu tinha a doutora Joana, porque tinha uma mulher muito poderosa que era a diretora, que saía, que batalhava incrivelmente por recursos, que botava uma bolsinha velha de couro que ela tinha debaixo do braço, ia para Brasília, para o Rio de Janeiro, conseguia os recursos e acreditava no que a gente fazia, incentivava o que a gente fazia. Ela sabia o que cada um fazia naquela unidade, vinha perguntar os resultados. Foi, assim, uma época fantástica. O preconceito eu sentia quando eu saía ali da Embrapa, né? Eu ia num congresso, ia conversar com uma pessoa, as pessoas realmente olhavam com desprezo a microbiologia, ficavam falando, tudo bem, para mulher serve, que é coisinha delicada, umas piadinhas bem tontas, bem machistas mesmo. Mas foi um período muito bom lá, foram 6 anos, daí eu senti falta de... Eu não tinha experiência no exterior, então eu apliquei para ir para uma bolsa de pós-doutorado nos Estados Unidos, acabei ficando lá 3 anos nos Estados Unidos também, porque eu queria aprender. Então, eu considero assim que os 9 primeiros anos, quase 10, foram muitos ainda de formação. E daí chegou uma hora, sabe, que eu estava voltando dos Estados Unidos e tocou aí o lado mais forte, que era o lado de mãe. Lá em Seropédica, infelizmente, não tinha escolas, né, de ensino médio de qualidade, e minha filha mais nova precisava de tratamento médico especial. Então, eu tive que tomar a decisão de sair daquele lugar que eu tinha montado, meu laboratório, que era tudo bom, que estava tudo perfeito, mas eu tinha que tomar uma decisão de ir embora por causa das minhas filhas. E foi quando eu decidi vir para Londrina. Eu até fiquei entre Goiânia, que eu gostava muito de arroz e feijão, eu trabalhava com feijão, e Londrina por causa da soja, mas eu vim para Londrina também por motivo familiar, porque era mais perto dos meus avós que me criaram, e eu queria passar os últimos anos da vida deles, podendo visitá-los com mais frequência. E vim para Londrina. Daí sim, daí começaram os desafios. Porque aqui eu considero que Londrina, que foi que eu virei uma profissional. Entende? Antes eu acho assim, estava em formação. Aqui eu caí sozinha, do zero, não tinha laboratório, não tinha nada. Cheguei aqui, era um caos total, porque fui visitar as cooperativas, ninguém usava inoculante, ninguém acreditava em fixação biológica do nitrogênio. Aqui eu tinha um contato enorme com produtores, aqui eu tinha que entregar coisas para os agricultores, ninguém queria saber de nada, e eu não tinha nada. Então, você está bem informado, você tem ideias, mas você não conseguir colocar
em prática, porque não tinha dinheiro, né? Eu que tinha que ir atrás do dinheiro. É uma coisa bastante desafiante. Mas, por outro lado, foi a maior oportunidade da minha vida. Por quê? Porque daí eu pude criar o meu laboratório, o meu grupo de pesquisa e colocar em prática aquilo que eu sempre acreditei e que lá no ensino médico não pude colocar, que era o quê? Eu queria uma solução para uma agricultura altamente produtiva. Se falava muito em biológicos, mas com uma coisa de pequena escala, uma agricultura familiar, uma agricultura orgânica. Não, eu queria para o maior produtor de soja do Brasil, porque funcionando para o grande ia funcionar para o médio, para o pequeno, ia funcionar para todo mundo. Eu queria, assim, topo de produtividade com biológico. Eu achava que só assim que ia fazer a diferença. E foi aí que eu comecei a poder praticar essas minhas ideias, fazer os experimentos, fiz um monte de projetos, fui conseguindo os primeiros recursos e a coisa foi desenrolando, mas sempre nessa visão de uma agricultura altamente produtiva com biológicos. Muito bem. Vou lembrar aqui, estou lembrando que quando eu formei, estudei no Paraná, né, eu brinco assim que a gente recebeu o canudo e eu recebi um pano de batida para fazer o controle biológico de lagarta do Flávio Popinigues, né? Grande pesquisador aí, eu estou entendendo agora que você está falando. Naquela época já tinha alguma coisa de biológico, mas estava muito mais ligado a controle de pragas, né? Manejo Exato. integrado de pragas. E muito o grande biológicos dessa época, porque eu vim aqui para Londrina em 1991, daí. Essa época foi o boom dos biológicos, era o baculovírus, né? Exatamente. O controle da lagarta da soja, foi uma coisa de muito sucesso. Muito bem, eu gostaria que você comentasse também para nós aqui, né, quais foram as principais inovações que você contribuiu, que você participou, né? Se você pudesse listar as principais para nós. Então, quando eu cheguei aqui no Paraná, conforme eu falei, ninguém usava inoculação na soja. Por quê? Porque havia esse conceito que vinha também muito lá dos Estados Unidos, de que uma vez você colocando uma soja inoculada num solo, você nunca mais precisa inocular, porque as bactérias ficam lá estabelecidas no solo. Isso é verdade. Tanto que em qualquer área que realmente ela foi bem sucedida na nodulação, na fixação do nitrogênio, o agricultor nunca vai perder produção por não fazer inoculação. Mas o que foi o diferencial? Eu falei assim, não, mas nossa agricultura tropical é tão diferente, cada local é diferente, vamos ver o que acontece. E comecei uma série de experimentos que a gente chama de reinoculação ou inoculação anual. E vi que você colocando todo ano bactérias frescas, prontas para começar o processo de nodulação e fixação de nitrogênio, você tem um aumento médio de 8% no rendimento da cultura por ano. 8% é muito. Então, nós lançamos essa tecnologia da reinoculação. Esses 8% pode significar o lucro que o agricultor vai ter. Exatamente. E essa foi a primeira grande tecnologia lançada. Depois, interessante que hoje está muito na moda, né, falar ciência participativa, ciência cidadã. Eu falo, nossa, acho que eu já faço isso desde que eu me entendo por gente. Porque, olha, tudo que eu estudei, desenvolvi, foi por causa da minha interação com agricultores, né? Porque eles sempre vieram e me deram um retorno fantástico quando eu lançava alguma coisa e vinham e me pediam as coisas. Então, foi assim, a reinoculação, porque daí a gente lança tecnologia, vai, fala, explica, testa tudo, e daí o agricultor dá retorno para a gente falar assim, olha, a gente está muito feliz, deu muito certo, só que a gente não cultiva só soja. A gente tem milho, tem trigo. O que você tem para o milho e para o trigo? Falou, não tenho nada, mas prometo que eu vou tentar descobrir alguma coisa. Daí fiz as pesquisas aqui, procurei na nossa coleção e achamos o Azospirillum brasiliense,
duas estirpes que funcionavam muito bem no milho e no trigo. A gente queria uma que funcionasse para as duas, porque a gente não sabia como que ia ser a aceitação disso no mercado, entendeu? Nosso mercado era exclusivamente de risóleos, de leguminosas, entende? Como queriam aceitar isso? Mas desenvolvemos, lançamos o produto e foi, né, um sucesso. Hoje, você vê a estimativa na última safra é que inoculação do milho com azospirina já está em quase 8 milhões de hectares. 42% no milho de inverno e 22% na área de verão, crescendo a cada ano. Então, foi um sucesso. Trigo ainda a gente não está como gostaria de estar, não sei por quê, porque os resultados são excelentes. Mas do milho está um grande sucesso. E daí, mais uma vez, volta ao palco a ciência participativa, porque daí um agricultor ligou e falou assim, nossa, foi tão boa aquela bactéria lá do milho e do trigo que depois eu colhi mais soja. Falei, não tem nada a ver com a outra, continua fazendo a inoculação anual lá da soja. Daí veio o segundo, terceiro, quarto, eu falei, epa, peraí, tem alguma coisa aí. E nós fomos, daí já estava aqui com o colega Marco Antônio Nogueira, que vocês entrevistaram. Falei, Marco, tem coisa aí, vamos ver o que está acontecendo. Porque o pessoal está usando azospirina antes e colhendo mais soja. Daí foi que a gente fez os testes e viu que eram duas bactérias com processos microbianos muito bons, mas distintos. O Bradyrhizobium lá da soja era a indústria de fertilizante nitrogenado. O azospirilo era a indústria de fito-hormônio. Juntava os dois, o que dava? Eles eram compatíveis e davam um casamento perfeito. O azospirilo aumentava muito as raízes da soja. Com isso, até tinha mais raiz para formar mais nódulo e fixar nitrogênio. E isso dobrava de 8% para 16% o aumento anual no rendimento da soja. Foi aí que a gente lançou a coinoculação da soja. E vai assim, sabe, Ronaldo? Vai assim uma coisa puxando a outra, sempre a gente tentando estar conectado com um agricultor, porque só ele sabe o que acontece e conta para a gente. Você ficar isolado no laboratório, tentando resolver um problema, que às vezes não é um problema, e eu já passei por isso, eu já perdi tempo fazendo uma coisa que eu achava que era importante, não era, não leva a nenhum lugar. Então, isso de ciência cidadã, ciência participativa, tem tudo a ver, viu? Maravilha, parabéns. Olha, eu queria que, assim, para a gente encerrar esse bloco, o primeiro bloco, você falasse um pouquinho da economia que isso traz para o Brasil, né? Eu recentemente apresentei na sexta-feira lá em Salvador, mas talvez eu não esteja atualizado em termos de informação, né? O quanto isso economiza para o Brasil em nitrogênio, na soja, o quanto isso pode economizar ou melhorar, como você citou aqui, 16%, né? A gente não tem ideia de dimensão. Quando a gente fala em bilhões de dólares de economia, se não fosse essa tecnologia, nós não seríamos competitivos na produção e na exportação de soja. Agora, você está chegando com isso para gramíneas, inclusive, né, na live, eu lembro que o Marco, e nós tivemos a participação de produtores, estão usando também na pastagem, economizando nitrogênio, deixando de emitir gases de efeito estufa. Então, fala um pouquinho disso, de economia financeira, de benefícios ambientais e sociais que essas inovações trazem para a nossa agricultura. Sim, o Marco e eu estamos aqui na Embrapa Soja, né? Então nosso carro-chefe é a soja e a gente tem a obrigação de ter os números, né? Porque é muito questionado nisso. Então a gente até fez um estudo, né, uma avaliação matemática, tudo está publicado para até a gente ter uma equação em que qualquer um possa verificar, né, conferir, validar, auditar os números que a gente coloca de economia para a soja. Por quê? Porque a soja tem uma alta demanda por nitrogênio, porque ela é justamente muito rica em proteína.
E nitrogênio não adianta, você precisa, proteína não adianta, você precisa colocar nitrogênio. Então, a estimativa que a gente faz é quanto de fertilizante nitrogenado a gente precisaria dar para ter a produção que a gente tem hoje de soja no Brasil, considerando então os hectares e o rendimento médio nacional. E o preço médio do fertilizante nitrogenado no mercado brasileiro. Então, esses números podem ser atualizados a cada safra. Em 2025, Ronaldo, acredite se quiser, 27 bilhões de dólares. Então, é um absurdo, são 880 dólares por segundo que essas bactérias incríveis economizam para a gente. Fora isso, né, tão importante quanto isso, a gente deixou de emitir 260 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Então, esse é o caso lindo, maravilhoso, emblemático da soja. No milho, comecei a fazer uns cálculos já com essa estimativa, né, de quase 8 milhões de hectares, nós também já estamos ali, já atingindo alguns bilhões de economia no milho. A pastagem, depois eu quero que você fale para o meu futuro, o que eu quero, que a história da pastagem é meu futuro. Mas você fala assim, lindo, maravilhoso. Ronaldo, uma coisa do cientista é que ele nunca está satisfeito, mas eu não estou satisfeita como cientista, eu não estou satisfeita como ser humano, como agrônoma, no quê? O que a gente tem hoje? A gente tem que os biológicos correspondem na agricultura brasileira a menos de 15% em relação aos químicos. E vamos pegar os biológicos da minha área, dos inoculantes. Os biológicos hoje é para soja e é para milho. Milho, soja, milho. Nós temos soluções prontas na prateleira, liberadas para o mercado privado, mais de 80 leguminosas para várias gramíneas. Temos soluções fantásticas. Por exemplo, na minha casa, tem que ter feijão todo dia. Minha filha mais nova não dispensa o feijão, assim como na casa de muitos brasileiros, certo? Também. Também, né? E daí, nós temos solução para o feijão, que o quê? Hoje se usa em média 25 quilos de N por hectare de feijão. Nós temos solução que elimina isso e que pode quadruplicar a produção do feijão. Só que o que acontece? O setor privado não se interessa, porque nós temos os milhões de doses da soja e do milho. Ele não se interessa lá em produzir inoculante para o feijão, o inoculante para hortaliça, nada disso. Então, às vezes, a pesquisa tem a solução, ela faz o desenvolvimento tecnológico, ela tem tudo pronto e o setor privado não se interessa por levar. Olha o impacto que a gente ia ter nesse país, porque essas tecnologias que estão prontas, elas podem aumentar esses 15% para 50% assim, que estão prontas. Então, o que falta é a aplicação. A gente está nesse gargalo, e esse ano a gente está tentando uma nova, né, porque a gente também não cansa de tentar as coisas, né? Cientista é assim. Um novo modelo. Nós fizemos a primeira parceria técnico-científica com uma cooperativa, lançamos um inoculante com eles, estamos ajudando no desenvolvimento da biofábrica, porque eles se comprometeram a entregar para pequenos agricultores em pequenas embalagens e diversificação de produtos. Vamos ver se dá certo. Maravilha, vamos ficar na torcida aqui, né? E conte sempre com o nosso apoio, nossa ajuda para difundir essas inovações que podem trazer soluções, porque às vezes eu fico pensando nesse ganho na produtividade, na melhoria de qualidade dos alimentos e no benefício ambiental também, né? Porque se você está deixando de emitir gases de efeito estufa, nós estamos trazendo um benefício para a sociedade como um todo. Não é só até para o brasileiro, é para o mundo todo, né? E isso, à medida que a gente tiver isso quantificado, e isso no mercado regulado de carbono, quem sabe o produtor possa ter um benefício e ser remunerado por isso. Essa é a nossa esperança. Doutora Mariângela, a gente vai fazer uma paradinha agora, né? Para tomar uma água, tomar um café, certo? E a gente retoma em seguida. E eu gostaria de lembrar que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal,
que é um fabricante de fertilizante natural, um fosfato, né, de Tocantins, de Arraias, que está ajudando muito o nosso produtor, porque ele disponibiliza 100% do fósforo solúvel em ácido cítrico e é uma fonte, uma alternativa para reduzir a dependência da importação de fertilizantes, que o Brasil ainda, né, passa por isso, importa, e é uma questão de segurança nacional. Então, a gente volta já. Olá pessoal, sou o Ronaldo Trescente do podcast Pode Integrar das lives LPF. Estou em Liso Eduardo Magalhães, na Bahia, onde eu vim aqui apresentar o fertilizante G-Foscal. É um fertilizante mineral misto que é mais nutrientes, um novo conceito em nutrição de plantas. É a construção de perfil de fertilidade, é a eficiência na entrega de 99% do fósforo, é rico em cálcio, enxofre e silício. Silício é resiliência, silício é resistência a pragas e doenças. É mais fertilidade, é mais rentabilidade, é mais economia e sustentabilidade. Olá pessoal, dando continuidade aqui à nossa conversa, né, com a nossa nobre doutora Mariângela Hungria, falando aí do avanço da ciência, das conquistas, das contribuições da pesquisa agropecuária brasileira, com enfoque para a área de microbiologia. Doutora Mariângela, eu queria que você falasse um pouquinho das premiações, né, que você já recebeu, e esse ano, né, você muito nos orgulhou, assim como a Embrapa também nos orgulha muito, recebendo o prêmio Nobel da Alimentação, né, que é o World Food Prize. Então, diga um pouquinho aí para nós, né, como tem sido esse reconhecimento da ciência, né, para o trabalho que você e sua equipe vêm trabalhando, entregando, né? Integrando também, porque é uma integração, você falou ainda ao finalzinho da nossa conversa, né, da soja, mais o milho, mais pastagem. É um trabalho de integração de atividades com o produtor rural, mas aquilo que você tem entregue para a sociedade, né, como serviço, como fruto desse trabalho, fala um pouquinho das premiações que você tem recebido. Olha, cada premiação tem sido uma surpresa que você não imagina, porque veja só, voltando lá ao meu histórico, né? Eu fui classificada muitas vezes como uma pessoa muito improvável, né? Porque eu fazia escolhas muito erradas. Eu fui mãe muito cedo, queria trabalhar com biológicos, então eu escutei isso de colegas, sabe? Acho que você estava à frente do seu tempo, não era errado. Mas eles falavam para mim, você nunca vai dar em nada, você só faz a escolha errada, né? E pronto. E daí, então, começaram, depois de há vários anos de pesquisa, começaram a vir as premiações e cada uma, assim, para mim, uma surpresa, uma emoção. Eu estava contabilizando, que eu tive que atualizar o meu currículo, hoje eu já tenho 50 premiações, e entre elas tem, por exemplo, o prêmio Frederico Menezes, que era o máximo da Embrapa, do MAPA. Agora recebi a medalha Álvaro do MAPA também. Há prêmios assim que foram muito diferentes, por exemplo, da revista Cláudia, que ganhei na categoria de ciências. E por que isso foi diferente? Porque era votação popular, principalmente entre mulheres. E até minha filha falou assim: mãe, eu concorria com uma médica de cuidados paliativos, outra médica de doenças autoimunes. Minha filha falou assim: mãe, você não tem a mínima chance, você trabalha com esse negócio aí da agricultura. E eu ganhei, sabe? As pessoas votaram, as pessoas entenderam a mensagem, eu fiquei muito emocionada. E assim como ganhei o prêmio da Academia Mundial de Ciências, junto com a Lenovo, que também mundialmente na área de agricultura foi muito importante. E esse ano teve isso do World Food Prize, que eu jamais poderia imaginar. Tanto que até foi meio engraçado como é que foi a história do prêmio, porque eles mandaram um e-mail e queriam falar comigo.
E eu entendi pelo e-mail que era para eu dar uma palestra lá nessa semana, que é a mais importante, né, da nossa área. E fiquei histérica, eufórica. Mas daí eu fui lá no show rural da Copavel em fevereiro, e quando eu voltei, eu não podia atender aquela semana, marquei para a semana seguinte. Quando eles ligaram, eu comecei feito uma louca a falar, sabe? Ai, muito obrigada por me convidarem, eu vou dar uma palestra de biológicos, eu vou mostrar como os biológicos são maravilhosos e como estão funcionando no Brasil. Nossa, disparei a falar, que eu não sei como que eles não tiraram o prêmio de mim por falar dessa mulher é desequilibrada. Daí eu parei, eles falaram assim, ai, agora a gente pode falar? Eu falei, ai, desculpa, pode falar assim. Ela falou, não, olha, você vai poder falar, mas não é uma palestra que você ganhou o prêmio. O prêmio? Que prêmio? Você ganhou o prêmio, mas que prêmio? Ela, o World Food Prize. Eu comecei a chorar, entendeu? Eu não podia acreditar naquilo, entendeu? Era uma coisa que eu jamais poderia sonhar. Imagina, a improvável para o World Food Prize. E foi, assim, um ano muito desafiador, porque eu não imaginava o impacto que ia ter, foi um impacto, assim, incrível. E a cerimônia foi a cerimônia mais linda que eu poderia imaginar na minha vida. Se prêmio Nobel lá são várias pessoas ganhando, não, eu tive uma cerimônia que ela foi inteirinha para mim, entendeu? Era para mim, eu entrava lá, era um monte de foto minha, era vídeo, era toda hora. O cardápio, eles foram tão incríveis, sabe? Eles fizeram pesquisa, cardápio do coquetel, de todas as refeições tinha lá uma coisa baseada no Brasil, uma As comida músicas, brasileira, inclusive, né? as músicas, tudo, sabe? Então foi uma coisa assim, o carinho, o respeito, a consideração e o impacto. E assim, profissionalmente, o que que foi? Não, que nem eu comentei com você antes da gente começar, é um ano também muito desafiador, porque foi muita responsabilidade. E eu fiquei muito eu fiquei estressada mesmo, sabe? Muito cansada. Por quê? Porque era uma oportunidade única, não era da Mariângela, entende? Não é a Mariângela que ganhou, é a minha empresa, a Embrapa, que investiu 4 décadas nessa pesquisa, eram meus colegas de trabalho, meu grupo de trabalho, era a oportunidade de falar de valorização das mulheres na ciência, em toda a agricultura como um todo. Então, e as coisas hoje você tem que dar as mensagens relativamente rápidas e tem que dar as mensagens, você não pode falhar. E eu tinha muito medo de fazer uma falha e não entregar a altura do que eu acho que a Embrapa, do que as mulheres, do que os meus colegas merecem. Então eu fiquei muito compenetrada. Eu nem curti lá a festa. E se minha filha mais velha não tivesse comigo, acho que eu tinha surtado. E todo dia eu levantava e falava assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Ela, calma, mãe, só fala mais devagar, tá? Eu falava, então você quer dizer que eu falo depressa? Então estou estressando. Agora que, quando entrar de férias, Natal, Ano Novo, eu espero rever as gravações, ver as fotos e curtir um pouco mais do que eu consegui curtir lá, porque lá eu me senti muita responsabilidade. Mas, por outro lado, Ronaldo, é incrível, assim, por exemplo, isso das mulheres, eu falei muito, e eu queria representar bem as mulheres, e você não imagina o carinho que eu tenho tido, não só em mensagens, em WhatsApp, mas em eventos que eu vou, que nem agora estava na COP30, chegam mulheres para mim, são agricultoras, não são só pesquisadoras, agricultoras, são pessoas do setor privado, as mulheres me abraçam, sabe, tem mulher que chega a chorar e fala assim, eu me senti representada por você. Então, eu acho assim que todo esse esforço valeu a pena, sabe? Porque são muitas mulheres que falaram que se sentiram representadas e isso me emociona muito, porque era o meu objetivo. Com certeza, né? Não tenho, eu acompanhei, né? Você teve um performance fantástico, né? Uma performance fantástica lá. E só nos orgulhou mais e mais. E essa percepção que você tem de representar as mulheres que estão conquistando espaço, estão fazendo a diferença né, em todos os setores, mas no agro também, né, que era bairrista,
né, que tem sempre essa formação patriarcal, né, masculina, como você falou, que pode ser ou não machista, né? Mas era uma predominância muito grande e vocês, eu tenho tido a felicidade de trazer, e já trouxe várias mulheres aqui para falar, né, nesse meu canal, e uma assim, dos trabalhos que eu trouxe, que é um exemplo, é a De Olho no Material Escolar, né, Letícia Jacinto, falando, e tantas outras, você muito nos orgulha, isso... a gente sentiu isso, né? E esse resultado de uma vida dedicada, de um trabalho, é uma coisa que não tem dimensão. Acho que tem, né? Por isso você deve estar muito feliz, eu sei, é uma responsabilidade muito grande, mas você enche a nossa nação de alegria, de felicidade, de orgulho, né? De honra. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, também, né? Você já falou aí de COP30, né? Qual a sua percepção? O que você esteve presente lá? Né? A gente tinha muito, ficamos aí muito ansiosos, mas também preocupados com o desempenho do Brasil, essas dificuldades de logística, né? Depois teve gente que veio lá de fora, falou mal do Brasil, falou que a capital do país dele é que é bom para viver, mas eu acho que a Grisoni, né, salvou a nossa COP. Né? Você teve lá, Nossa, fala para nós isso, né? nossa, Ronaldo, eu tive nas 3 zonas, né? E posso falar, a AgriZone, um orgulho, aquilo, sabe? Porque era tudo, primeiro era coerência, vamos por item, coerência. Na AgriZone você tinha o lugar fechado, né, onde você tinha uma coerência de ideias expostas ali, né, tinha CNA, tinha Senar, tinha setor privado, tinha um IICA, tinha uma coerência. Daí você ia para aquele campo que estava maravilhoso, porque ele começava ali numa agricultura familiar, expunha um sisteminha, que é o sistema de criação de peixe, da horta, da galinha, que vai permitir para um agricultor realmente familiar ter uma maior renda e se alimentar melhor. Tinham as culturas, tinha feijão calpi, tinha milho para todos os tipos de agricultura. Você ia daí lá para uma seção de produção de mel, de abelha sem ferrão, aumentando a renda do pequeno agricultor, ia para uma área que tinha sido cortada a floresta e estava em regeneração maravilhosa, e ia daí para a área de produção de culturas, né, de commodities, que tinha soja, milho, trigo e sorgo, mas tudo no quê? Todas as tecnologias de baixa emissão de carbono. Então, era assim, era tudo nosso agro montado ali, visto em cores, sem falar naquele painel de raízes maravilhoso, com as raízes produzidas por biológicos, né, ali com braquiária de mais de 3 metros e mostrando inoculado e não inoculado, como é que ficava. Então, foi um sucesso. E esse sucesso do quê? Ronaldo, a Embrapa tem... Eu falo assim que o nosso maior tesouro são nossos recursos genéticos, vegetais, microbianos e animais, né? Que são assim uma riqueza que as pessoas comuns não podem não saber, a nossa sociedade não sabe. Ali a gente tem solução para todos os problemas que a gente possa ter na agricultura. Então, isso é o grande tesouro da Embrapa. E o segundo grande tesouro da Embrapa são os recursos humanos. Aquela AgriZone foi feita com recursos limitados, com falta de tudo, mas o esforço incrível dos pesquisadores em montar aquilo que, segundo, olha, você ficava lá, começou a espalhar que a AgriZone que era o quente. Daí, como foi aumentando, cada dia tinha mais visita, em delegações internacionais e tudo. Você chegava e falava, gente, aqui é a AgriZone do ó, que todo mundo era só assim, ó. O embaixador, né, o André Lago, falou assim, olha, quem vier para a COP não visitar isso aqui, não viu a COP. Ele falou, isso aqui é a Disneylândia do bem. Sabe? Foi a expressão que ele usou, que eu gosto muito. E daí
Daí entram aquelas. Eu fui na Green Zone lá, o que eu achei que não tinha muita coerência, assim. Por exemplo, tinha uma mulher ali vendendo um brinquinho do lado de um comércio de carbono, então era uma coisa assim, meio caótica lá, né? E a Blue Zone lá também meio confusa lá. Então a AgriZone eu achei, mas que eu acho que, como um todo, os resultados foram muito positivos porque todos nós estávamos apreensivos, né, com o problema de logística e acomodação, mas no fim eu acho que deu certo. Agora, o que fica grande frustração? E por isso que eu falo que a gente que acredita em agricultura produtiva e sustentável, em proteger o meio ambiente, o que é? Ainda bem que a gente é muito resiliente. A gente vai, se mata, faz uma coisa lá, você vê a vida inteira, aí 40 anos trabalhando com os biológicos, tentando divulgar, somos os líderes mundiais de hoje. A gente trabalha tanto, se esforça, tenta levar a imagem boa para o exterior, e daí você vê e tem um revés, porque hoje quem manda no nosso país não é quem tem o conhecimento, e eles não procuram quem tem o conhecimento. Por exemplo, esses vetos que o Congresso deu a licenciamento ambiental, é um absurdo, entendeu? Então a gente vai regredir tudo do zero. O que adianta você se esforçar para ter as coisas, uma agricultura produtiva, sustentável, totalmente possível em paz com o meio ambiente, se pessoas que não entendem disso vão lá e não perguntam aos especialistas e vai. E por aí um monte de coisas sérias. Então, hoje, eu considero o legislativo hoje um dos nossos maiores empecilhos a progredir para aquilo que eu acho que todo brasileiro merece, uma agricultura produtiva, sustentável, tropical, a mais linda, a vitrine do mundo. Perfeito, muito bem. A gente tem acompanhado nesses trabalhos, a gente vê uma nova tendência e vem crescendo. Você comentou aí nessa parte de bioinsumos, o que hoje está sendo denominado agricultura tropical regenerativa, né? Como você vê o futuro dessa agricultura, né? Você que tem uma visão eh, mais profunda disso, né? Uma percepção muito antes dela acontecer, você já vinha trabalhando com isso. Como você percebe essas conquistas e os novos desafios dessa agricultura que está sendo denominada regenerativa? Então, na verdade, a gente trabalha em agricultura regenerativa, sempre trabalhou com agricultura regenerativa, e agora mais do que nunca, porque lembra que eu falei que ia voltar no lance das pastagens? O que aconteceu? Aqui eu trabalho num centro de produto, a soja, então a gente tem as metas e os tipos de trabalho que a gente tem que fazer em cada unidade. Então, podia trabalhar com a soja, depois a gente passou ao sistema soja, né? Porque ninguém cultiva soja sozinho, então tinha o milho, tinha o trigo, e veio finalmente a integração lavoura-pecuária. E surgiu, então, a oportunidade da gente trabalhar com pastagens, o que era um sonho muito antigo meu, porque, como agrônoma, eu viajo muito por esse país e falo que a coisa que mais dói no coração é ver esse monte de pastagens altamente degradadas, num estágio deplorável. Eu queria trabalhar muito nisso. E nós começamos, mais ou menos há uns 10 anos, a gente até já tem um bioinsumo no mercado, agora a gente está trabalhando num segundo, em que a gente comprovou que pode sim recuperar a saúde do solo e pode aumentar a produção, não só a produção de biomassa, como uma biomassa de maior qualidade. Com isso, a gente consegue dar essa melhor comida para o gado, pode conseguir aumentar a lotação do gado em áreas resistentes e dá aí 80 milhões de hectares, né? Agora o governo planeja com 40, mas a gente pode chegar até 80, liberar para a agricultura, entendeu? Podendo duplicar, triplicar a produção nacional sem ter que derrubar uma árvore. Isso aqui é o maior sonho de vida de um agrônomo, isso é tudo. E o que a gente encontra nesses solos que a gente vai, essas pastagens degradadas? Nossa,
tá assim, aquilo que não tem mais nada, entendeu? Não tem quase nem vida no solo. E a gente introduzindo os biológicos, a gente começa a recuperar a vida desse solo. Porque é muito importante saber que um solo, para reter os próprios nutrientes, para permitir que a planta cresça, ele precisa ter vida, senão os nutrientes vão embora sem ser aproveitados por nada. Os micro-organismos ajudam a fixar esses nutrientes num processo chamado imobilização, e daí vão liberando para as plantas quando elas necessitam. Então, toda essa vida no solo, essa recuperação e tudo, o que é isso? É uma regeneração, é uma agricultura regenerativa que a gente está praticando há muito tempo e que a gente realmente acredita muito, que é recarbonizar o solo, devolver a vida no solo, produzir mais com cada vez menos. Agora tem que prestar atenção, tá? Porque moda, você sabe, né? O pessoal adora inventar moda. E daí eu participo de um comitê internacional bastante importante, e há um mês, mais ou menos, ouvi lá falar assim, olha, veio lá de cima que isso de agricultura regenerativa passou. Não está muito bem definido nada. Agora é para a gente falar em intensificação sustentável da agricultura, não é mais agricultura regenerativa. Eu falei, ai, pelo amor de Deus. Então, a gente não pode ficar muito apegado assim, a gente tem que ser apegado aos conceitos, sabe? Sem ser muito apegado a nomes que fazem moda. Muito bem. Fiquei muito feliz quando vi você com o professor Juca Sá, né, que é o nosso líder técnico-científico da Federação Brasileira do Sistema Plantio Direto, né? Inclusive, estamos organizando aqui para Brasília, em 2026, 7 a 9 de julho, o Encontro Nacional e Mundial, né, do Plantio Direto. Espero encontrar você aqui. Sim, eu também. Já marquei na minha agenda, bloqueei na agenda para não pegar nada no período. Exato. Bom, mas caminhando já, né, pro fim da nossa conversa aqui, e a gente tem, né, tanta coisa para conversar ainda, mas eu gostaria que você falasse como você vê esse futuro da pesquisa agropecuária no Brasil e do próprio agronegócio brasileiro. Você comentou só em economia, né, que uma tecnologia da fixação biológica de nitrogênio, a reinoculação, traz anualmente para o Brasil 27 bilhões de dólares. E às vezes a gente vê, né, a pesquisa passando dificuldade de orçamento para desenvolver o trabalho, e que às vezes essa dificuldade traz um reflexo negativo que vai levar 5, 10 anos, né, para entregar um resultado. Vai atrasar um processo e a gente não tem ideia da dimensão do prejuízo que isso traz, não imediato, mas lá para frente. E a oportunidade que você está colocando também, né? Quanto uma pesquisa, um investimento que vocês vêm fazendo pode ir trazendo um benefício, poupa a terra, né, não precisar desmatar para crescer a nossa produção, além de alimentar o nosso brasileiro, a nossa sociedade, ainda gerar excedente para alimentar outras pessoas, né? Eu que estive na África recente vi como ainda persiste a questão de fome, né? De dificuldade de acesso a alimentos, numa agricultura tropical que a gente pode cooperar com o desenvolvimento dessa agricultura lá. Então, como você percebe isso, né? Como você vê esse futuro da pesquisa agropecuária e do próprio negócio do setor na parte de competitividade, de sustentabilidade e a inovação que passa pela nossa NASA da agricultura tropical, que é a Embrapa? Tá. Primeiro, só uma observação, Ronaldo, que às vezes as pessoas não pensam muita gente fala assim, fome lá na África, e a gente não pode esquecer que nós temos aqui um problema a ser resolvido. Hoje a gente está produzindo perto de para 1 bilhão de pessoas no mundo, isso é muito falado, né? Ali no final da pandemia nós tínhamos 33 milhões de pessoas com insuficiência alimentar grave aqui no Brasil. Acabou a pandemia, entraram os programas sociais e esse ano a gente teve a felicidade de sair do mapa da fome da FAO,
que classifica como menos de 2,5% da população. Isso aí seria o quê? Seria uns 5 milhões. Eu acho que um país que alimenta 1 bilhão de pessoas não merecia ter um brasileiro com fome, né? Então, a gente Exatamente. tem que se conscientizar isso, que nós temos pessoas... Insuficiência alimentar grave é aquela pessoa que acorda de manhã e não sabe se vai ter um pão para comer, tá? Então, não adianta, essa pessoa não está em condições de ir para um mercado de trabalho, ela precisa ser resgatada por um mínimo de dignidade e de alimentação para poder ir. As pessoas às vezes falam, vai trabalhar, está sobrando emprego, é vagabundo. Não, não é. Como a pessoa não sabe se vai ter um pão, como que ela vai trabalhar, entendeu? Então, ela precisa ser resgatada e para daí trabalhar, né? Então, só esse parênteses aí que eu acho que é importante. Agora, em relação ao futuro, olha, cheio de oportunidades como eu nunca vi antes e cheio de desafios também, né? Conforme eu falei, hoje nós temos... Que desafios, por exemplo, nós temos? Um que eu já comentei aqui, soluções incríveis com biológicos, disponíveis, prontinhas para o mercado, mas o mercado não se interessa a levar por questões econômicas, porque seriam pequenos agricultores, pequenas embalagens. É claro que para um setor, para uma indústria, e a indústria está certa, ela quer lucro, né? Ela quer lucro, ela dá emprego, ela é super importante, mas para ela, claro, ela prefere visitar um agricultor de 5 mil hectares do que visitar 500 agricultores de 50 hectares, 100 hectares. Então, a gente tem esse gargalo que nós temos que saber como resolver, porque imaginou esse salto já neste momento de 15% para 50%, a diferença, o impacto social, ambiental, econômico que isso ia ser para o país. Agora, depois dos 50%, 60% para cima, a gente tem que investir em pesquisa. Nós temos oportunidades de grandes pesquisas disruptivas. Eu falo assim, nossa, eu queria tanto ter mais uns 30 anos pela frente. Por quê? Porque uma coisa que me levou lá 15 anos de trabalho muito difícil para conseguir, eu consigo hoje em 18 meses, com essas ferramentas de edição gênica, que não é transgenia, tá? Edição gênica só, eu consigo com isso. Então, as oportunidades de você achar soluções, de achar soluções incríveis, sem ter impactos ambientais, são enormes, mas vão depender de investimento em pesquisa. Então, a gente tem que solucionar esse gargalo dos biológicos poderem atingir pequenos agricultores em todo o Brasil. Nós não temos distribuição na região norte de biológicos. Sim. Na região nordeste é bem fraco, entendeu? Nós mapeamos isso agora. Então, para os pequenos agricultores aqui do Paraná, olha, eu estou aqui no sul, maravilha, cheio de indústria. Os agricultores aí também. Os agricultores aqui de 50 hectares não acham. Você sabe que 73% de toda a produção, de todos os agricultores que cultivam soja no Brasil, eles têm menos que 50 hectares. Esses agricultores não têm uma embalagem para 50 hectares. Então, isso aí é uma coisa que precisa ser resolvida, entendeu? Não é da pesquisa. A pesquisa resolveu o problema. É da pesquisa para frente. Agora, a pesquisa tem que resolver os problemas do futuro dessas oportunidades incríveis. Daí ela precisa de dinheiro. Perfeito. Talvez aí, né, com certeza, as parcerias público-privadas devem ajudar, né, nesse avanço, né? Democratizar e oportunizar as inovações. Eu não sei, porque até agora nós temos todos os produtos da Embrapa, por exemplo, são de parceria público-privada, né? E não solucionaram, por isso que a gente está tentando agora via cooperativa. Eu não sei, é isso que nem eu falei, sabe? É uma coisa de mercado, e eu não sei, Ronaldo, alguém precisa ajudar a gente a resolver esse gargalo. Perfeito. Bom, eu lembro aqui, né, que ninguém deseja aquilo que não conhece. Talvez, né, eu sinto hoje, né, a responsabilidade em ajudar a comunicar essas inovações que são geradas na pesquisa. Né, eu que já participei de série de iniciativas, já trabalhei em pesquisa, depois fui para a produção,
né? E hoje eu estou nesse papel de ser uma pequena voz, mas às vezes a sociedade, o nosso produtor, ele não conhece aquilo que é gerado, ou às vezes aquilo que é gerado precisa ser decodificado para chegar no produtor e ele perceber a contribuição que uma inovação tecnológica traz. Tem todo um mito, às vezes ele duvida porque desconhece, né? Ou então ele não tem acesso, às vezes, a essa tecnologia. Então nós precisamos trabalhar muito, muito na comunicação. Eu lembro muito que o Dr. Alisson, nas oportunidades que eu tive, né, participando do Fórum do Futuro, com Roberto Rodrigues e outras personalidades, ele sempre falava, olha, o agro precisa trabalhar muito na comunicação, porque nós temos as soluções. Você comentou aí na própria COP30, né, o AgriZone mostrou isso. O Brasil está à frente da agricultura tropical. Nem no Brasil nós sabemos disso, que dirá lá fora. Então, às vezes a gente apanha sem merecer, né? E a gente tem a solução na mão, né? Mas não é conhecido e não é desejado, não é utilizado. Então eu penso que a comunicação é uma ferramenta que a gente precisa melhorar no agro, né? Exato. Muito bem, mas doutora Mariângela, a gente está caminhando para o final. Eu gostaria que se você fizesse as suas considerações finais e desse um conselho para a juventude aí. Quem está hoje pensando em estudar, né? Que conselho você daria? Vai para a microbiologia? Não, o conselho que eu dou é, principalmente para as mulheres, tá? Sejam o que vocês quiserem, sabe? Não acreditem em ninguém que fale que você não pode isso, que você não pode aquilo. Todas as profissões são muito importantes. Você se dedicando e acreditando naquilo, vai dar certo. Eu era uma pessoa que, nem eu falei, a mais improvável. Inclusive pela escolha da própria agronomia, depois pela microbiologia, para tudo. Então, o conselho é seguir o seu coração, seguir a sua vocação, porque todo mundo que faz aquilo que gosta e se dedica àquilo, acaba se dando bem na vida. E se dando bem na vida não é ser rico, tá? Se dando bem na vida é ter dinheiro suficiente para pagar suas contas e ser feliz e realizado profissionalmente. Maravilha, olha, de coração estou muito feliz, muito orgulhoso, né, orgulho bom, tá? Orgulho bom de ter você aqui participando, né, contribuindo, compartilhando todo o trabalho de uma vida dedicada à nossa pesquisa. Saiba você que você é um orgulho nacional, né? Então, gratidão a tudo que você tem feito, né? Eu sei, né, o quanto você se dedica, às vezes até a família, né? Nesse trabalho, às vezes as pessoas são abnegadas e deixam de dar atenção devida à família para persistir nesse trabalho. Então, estou muito grato, muito feliz. O Brasil todo se sente muito honrado e grato pelas suas conquistas. Ronaldo, aí é outra parte, tá? Eu amo minha família, e daí, porque isso também desestimula, às vezes, as pessoas a terem família. Eu posso falar, assim, que minhas filhas sempre foram a minha inspiração para o meu trabalho, porque eu queria um mundo melhor para elas, tá? Um mundo onde a gente tivesse maior produção de alimentos e fosse mais uma agricultura sustentável. E posso falar, assim, que é tudo uma questão de balanço. Teve épocas na vida que eu tive que dedicar mais tempo à minha família, outras épocas eu pude dedicar mais ao trabalho. Mas eu posso falar que se eu não seria hoje uma boa pesquisadora, se eu não fosse mãe, porque elas são muito importantes na minha vida. Eu amo muito minhas filhas. E eu também não seria uma boa mãe se eu não fosse uma pesquisadora, porque eu amo ser pesquisadora e ia ser frustrada. Então, é tudo uma questão de balanço na vida. E a gente, é claro, tem que, umas épocas é mais no lado, uma época mais no outro, mas no fim dá tudo certo. Maravilha, olha, gratidão, viu? Obrigado por tudo. Fico muito feliz mesmo, estou muito honrado em você. Estou fechando com chave de ouro o trabalho desse ano, né? E saiba que o Brasil todo, né, tem uma admiração muito grande e se orgulha de você, tá? Fica com Deus, muito obrigado, parabéns, tá, pelo seu trabalho.
e pelo seu exemplo de vida, de dedicação como pessoa, como profissional, né, como mãe e dessa empresa que é o orgulho nacional, que é a Embrapa. Ah, bom, então. Um Grande abraço para abraço, fica todos. com Deus, tudo de bom. Eu lembro que esse trabalho conta com o apoio da Gefoscal, né, que é uma empresa de fertilizante mineral misto que é Mais Nutrientes. Até a próxima, obrigado.